Olá, sou o Padre João Batista. Vou te apresentar aqui um comentário do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Evangelho deste 12º domingo do tempo comum. O que eu vou fazer aqui e te apresentar aqui não é uma homilia, mas uma reflexão desse trecho do Evangelho, procurando estabelecer laços ou conexões deste trecho na globalidade do Evangelho de Marcos. Se você me acompanhar até o final, você vai entender bastante coisa, ou vai entender tudo. O problema é que se ficar partindo ou vendo só partes, pode perder a globalidade daquilo que a gente está falando. Por isso, te convido a acompanhar comigo este pequeno comentário a respeito desse trecho do Evangelho. O Evangelho deste fim de semana descreve a cena na qual Jesus, estando com seus discípulos na barca sobre o mar da Galileia, Jesus acalma uma tempestade. A barca sempre foi interpretada como símbolo da comunidade cristã, a igreja. Neste episódio, a comunidade barca se sente amedrontada e assustada diante do furor das águas do mar. O mar que é símbolo do perigo que ameaça a vida no mundo bíblico. No caso da comunidade de Marcos, a tempestade no mar representa a ameaça da perseguição imposta aos cristãos pelo Império Romano. Pode ser que o evangelista quer mostrar que a comunidade também se sente abandonada e não há ninguém para salvá-la, pois Jesus aparece na cena dormindo durante a tempestade. Talvez seja este o sentimento de muitos cristãos no tempo e no lugar onde Marcos escreveu, e dos cristãos também em todos os tempos e lugares, pensando: estamos em perigo e Jesus parece não se importar, dorme tranquilamente em vez de nos salvar dos sofrimentos, das dificuldades e das perseguições. No entanto, quando pedem por seu socorro, Jesus acalma a tempestade, salvando a todos. Mas Jesus repreende os discípulos pela falta de fé. E a comunidade na barca, isto é, os discípulos cheios de admiração, de espanto, perguntam-se: quem é este que possui tanto poder que até as forças da natureza, o mar e o vento, lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos ainda não têm a resposta. Obterão tal resposta de quem é este somente no final da narrativa global do Evangelho de Marcos. Nós, os leitores do Evangelho, somos informados desde o início que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Mas as personagens que participam da narrativa só tomarão conhecimento claro e total da identidade de Jesus paulatinamente ao longo da trama da narrativa de Marcos. Além dos leitores que estão fora da narrativa, somente seres supramundanos ou sobrenaturais sabem quem é Jesus no Evangelho de Marcos. O espírito impuro, por exemplo, que foi expulso por Jesus na sinagoga de Cafarnaum, dizendo para Jesus: tu és o santo, o consagrado, o ungido de Deus. Outro exemplo, os espíritos impuros, que quando o viam, caíam aos seus pés dizendo: tu és o Filho de Deus. Um demônio que se chamava Legião e possuía um homem em Gerasa, aquele famoso episódio do possuído de Gerasa, o demônio ali, dirigindo-se a Jesus, diz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Deus, o Pai, também sabe, claro, quem é Jesus. Na cena do batismo de Jesus, dirigindo-se ao seu filho, o Pai diz: tu és o meu filho amado.
E na cena da transfiguração, Deus também diz a Jesus, ou àqueles que estavam em volta de Jesus: este é o meu filho amado. No entanto, aqui neste texto do Evangelho deste fim de semana, Marcos começa a revelar a identidade de Jesus a partir da demonstração de seu poder em favor dos discípulos, em favor da comunidade cristã e de todos os seres humanos. Jesus vence o mar, o símbolo do caos, do perigo que ameaça a vida, o símbolo da perseguição aos amigos de Jesus que estão na comunidade de Marcos e nas comunidades cristãs durante os séculos. Jesus age com poder. A comunidade não deve temer. Este trecho do Evangelho nós podemos dividi-lo em 4 partes. Na primeira parte, a introdução, Marcos 4, versículos 35 e 36, temos que Jesus, depois de ensinar em parábolas, está na barca com os discípulos e partem para a outra margem do mar da Galileia. Nos diz o texto que os discípulos tomam Jesus como ele estava, isto é, estava ensinando o povo de dentro da barca, o povo às margens, na praia, e Jesus na barca os ensinava, ou ensinava ao povo. E Jesus estava também certamente cansado, pois ensinou o dia todo. Por isso, ao longo da travessia, Jesus dorme um sono de descanso, algo bastante humano, demonstrado aqui pelo evangelista Marcos. Na segunda parte, Marcos 4, versículos 37 e 38, temos a tempestade, o tormento e o desespero dos discípulos. A reação de Jesus é oposta àquela dos discípulos. Enquanto ele dorme tranquilo, os discípulos o acordam assustados. Eles estão assustados e acordam Jesus, que dorme tranquilamente. O texto diz assim: veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que estejamos perecendo? O sono de Jesus não é apenas então um sintoma de cansaço, mas expressão de sua confiança em Deus. Aqui se percebe o grande contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Outro ponto que merece atenção aqui é o fato de que nos faz pensar na situação de perigo daqueles que estão no mar e procuram pelo socorro de Deus no Salmo 106 ou 107, salmo este que nós rezamos na liturgia da missa deste fim de semana. No episódio de Marcos, os discípulos, amedrontados, recorrem a Jesus. Aqueles do Salmo, não amedrontados, mas cheios de confiança e alegria, recorrem a Deus. Na terceira parte, Jesus acalma a tempestade e repreende os discípulos. Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40. A reação de Jesus. Jesus desperta não pelo barulho da tempestade, mas pelos gritos de terror dos discípulos. Jesus acalma a tempestade. Silêncio, cala-te. Depois, volta-se para os discípulos, dizendo: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É como se Jesus lhes dissesse: Vocês não viram tudo que realizei até hoje diante dos seus olhos? Não acreditam ainda? Eu estou sempre com vocês. Não precisam ter medo de nada. Vocês não precisam ter medo de nada. Esta cena então nos lembra também do episódio do Êxodo, quando o povo de Israel atravessou o mar a pé enxuto, seguindo o que Deus havia ordenado.
Jesus então refaz o caminho do Êxodo e realiza aquilo que foi dito e rezado no Salmo 106 ou 107. Aqui nos recordamos ainda e também da leitura de Jó, que é a primeira leitura da missa desse fim de semana, o poder e a autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza são iguais ao poder e à autoridade de Deus no Antigo Testamento. Deus tem poder e autoridade para acalmar as forças naturais. Deus tem poder e autoridade para salvar. E Jesus também, da mesma forma, tem poder e autoridade para acalmar as forças da natureza, o vento e o mar. E Jesus também tem poder e autoridade para salvar as pessoas dos perigos, de todos os perigos. Na quarta parte, é o versículo conclusivo da passagem, o versículo 41 do capítulo 4 de Marcos. Os discípulos ainda não sabem quem é Jesus, não sabem o que dizer e se questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar de já terem ouvido seus ensinamentos e visto suas obras poderosas, não sabem de fato quem é Jesus. Quem é este? É a pergunta, é a indagação. E com esta indagação, a comunidade de Marcos e nós, atualmente, continuamos lendo e refletindo o Evangelho, para que quando terminar a leitura, ou para que quando terminemos as leituras, nós sejamos capazes de saber de fato quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, cheio de poder e autoridade, que nunca abandona seus amigos, o seu povo, a sua comunidade. Mas é necessário que se cresça e se amadureça na fé. Ele está sempre junto de cada um de nós. A pergunta, quem é este, deve servir de incentivo para que cresçamos no desejo de conhecer sempre mais e melhor o mistério da pessoa de Jesus e o significado salvador da presença dele em nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, junto com a comunidade de Marcos, perguntemos sempre: quem é este? Quem é este Jesus? Não precisamos ter medo, ele está sempre junto de nós. Ele está na barca conosco. Ela não vai afundar, porque ele é o Salvador. Ele tem autoridade, ele tem poder para salvar, para acalmar tudo e todos. Ele venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Ele nos salvou, ele nos salva. O seu nome é Jesus e Jesus significa Deus salva. Mas devemos trilhar então e também um itinerário de amadurecimento na fé, de crescimento na fé, buscando conhecer sempre mais, nos perguntando à Sagrada Escritura, na oração: quem é Jesus? Quem é este? Para que o mistério de Jesus, ou para que nós possamos ir nos aprofundando e nos adentrando cada vez mais no mistério da pessoa de Jesus, nosso Deus Salvador. Peço a Deus que te abençoe hoje e sempre. E antes da bênção, peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal, se você gostou deste vídeo, para que possa também ver outros, onde nós apresentaremos outras reflexões do Evangelho, da Bíblia, da Sagrada Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é preciso que Jesus apareça e eu desapareça.